Fala, fiel, e o mercado da bola do Corinthians, hein, tá pegando fogo, e o Chico Garcia traz os principais bastidores. Surgiu uma informação lá no Rio Grande do Sul, na verdade do Portal Gol, de que o Grêmio estaria monitorando, por enquanto um monitoramento, o zagueiro Gustavo Henrique. E ainda tem uma proposta de 180 milhões por Yuri Alberto que o Augusto Melo teria recusado, mas será que o jogador pode sair? E pra fechar, Sarmir Carvalho trazendo a polêmica sobre Rodrigo Garro e uma possível saída. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada do Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Bom, rapaziada, como vocês sabem, o Corinthians vai encarar na Copa Sul-Americana 3 adversários já conhecidos, digamos assim, né? O América de Cali, da Colômbia, o Huracán, da Argentina e também o Racing do Uruguai. Por que a gente fala em reencontros, em velhos conhecidos? Porque tem algumas situações aqui para falar desses adversários aqui. Por exemplo, Grupo C da Copa Sul-Americana, com datas já definidas. Eu vou passar para vocês aqui a maratona de jogos que o Corinthians vai ter pela frente. Cara, pra quem acompanha o Corinthians, pra quem é torcedor, pra quem cobre o Corinthians como eu, uma maravilha, né? Teremos assuntos, teremos calendário. Para quem estava preocupado ano passado, né, de que o Corinthians, né, disputando ali as últimas posições da tabela do Brasileiro, poxa vida, vai disputar só o Brasileirão no ano que vem, além do estadual, como é que faz e tal. É bom, gente, é receita, movimenta as redes, tem jogo do Corinthians na TV toda hora, lotando o estádio, né? Porque você tem uma fase de grupos da Sul-Americana, antigamente não era assim. Ela já começava mata-mata, tipo a Copa do Brasil. Com a mudança do regulamento, você tem 6 jogos garantidos. Só que aí vem a pauleira, né? Quarta e domingo, Copa do Brasil começando aí nesse meio, tudo isso para, digamos assim, condensar o calendário para depois ter uma pausa na metade do ano para o Mundial de Clubes e aí depois retomar e vamos até o dia 22 de dezembro. Não para. E como a gente não para, eu estou aqui para atualizar vocês. Vamos lá, América de Cali, terceiro colocado no Campeonato Colombiano, tá inclusive próximo do líder, tem um jogo a menos, acho que 2 pontos atrás, né, do líder, ou seja, é uma equipe que está ponteando a competição, é um adversário tradicional, então acho que inspira cuidados. E os caras contrataram o Juan Quintero, que é aquele gordito, né, que estava no Racing no ano passado, o Racing quente, o Racing da Argentina, campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa Sul-Americana sobre o Botafogo. Tá com baita time o Racing, hein? Eles têm o Luciano Vieto, aquele argentino que estava no Al Hilal, joga uma enormidade. Como é que tá lá no Racing? Enfim, o Racing tem uma baita equipe e o Quintero fez 2 gols, foi o algoz do Corinthians na eliminação, naquela semifinal, fatídica semifinal da Copa Sul-Americana, em que o Corinthians podia muito bem ter chegado à final. O Quintero agora está no América de Cali. Ele já é veterano, né? Mas é meio pesadito, mas ele mete gol. Então todo cuidado é pouco com ele. O Huracán tem um velho conhecido que não inspira muita confiança, que não deixou saudades. Eu estou falando do colombiano, que está no time argentino, no Huracán, Víctor Cantillo. Eu me enganei com o Cantillo, viu? Olha, chegou um momento que eu dizia, pô, o Cantillo tem que jogar porque ele tem qualidade do passe, ele tem uma bola mais longa e tal. O Corinthians viveu, assim, uns últimos anos um pouco complicados, hein? Que a gente tinha como a referência técnica do meio-campo Víctor Cantillo, que era bom jogador, tá? Tecnicamente, é bom jogador, mas ele tem uma dificuldade no combate, né? E, pô, pra volante, né? Você tem uma dificuldade na marcação, no combate. Acho que não deixou muita saudade, né? Comenta aqui se vocês estão com saudade do Víctor Cantillo. Tinha alguns, eu lembro de alguns jornalistas, alguns influenciadores, eu era um deles, né? Que eram encantados com Cantillo, mas eu logo caí na real, tá? Logo caí na real. Ou não tão logo assim. Defendeu a camisa do Corinthians entre 2020 e 2023. Tá 7 jogos invicto, tá? O Huracán, e ocupa o 2º lugar do Campeonato Argentino, atrás apenas do Boca Juniors. Então, assim, eu sei que o futebol sul-americano enfrenta dificuldades. Eu sei que o Corinthians hoje vive uma fase muito boa aqui para o futebol brasileiro, pelo seu investimento, pela qualidade do elenco que tem. Mas são equipes bem posicionadas aí, tá? América de Cali, tradicional, terceiro colocado do colombiano. Huracán, não é tão tradicional assim, né? Mas é uma equipe de Buenos Aires ali, né? Que disputa muitas competições sul-americanas e é 2º colocado no Campeonato Argentino. E o último é o Racing do Uruguai,
que o Corinthians enfrentou no ano passado, na fase de grupos, empatou em Montevidéu 1-1 e meteu 3-0 na Neoquímica Arena. Não teve muita dificuldade o Corinthians diante do Racing do Uruguai, que, assim, vamos combinar, se fosse o Racing da Argentina seria um problema. O do Uruguai não tem tanta dificuldade, ele é 9º colocado no Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio tem 2 times, né, gente? O Nacional e o Peñarol. E mais alguém? Montevideo Wanderers, 2 times, né? Então os caras são nono lugar no Campeonato Uruguaio. Então vamos lá, né? O Corinthians não pode ter dificuldade contra o Racing do Uruguai. Datas definidas, 2 de abril, uma quarta-feira, o Corinthians estreia na Sul-Americana, jogando em casa, recebendo o Huracan às 7 horas da noite. Horário ruim, hein? Para chegar em Itaquera, o metrô daquele jeito, trânsito, São Paulo, loucura. Mas é o calendário, não tem muito o que fazer. 7 da noite, numa quarta-feira, o Corinthians recebe o Huracan para estrear na Sul-Americana. Lembrando, sempre é bom lembrar, que desse grupo aqui, de todos os grupos da Sul-Americana, só o primeiro avança para as oitavas. Os segundos colocados enfrentam os terceiros colocados da Libertadores e disputam um play-off. O que são esses playoffs? São um jogo de mata-mata, né? Ida e volta para decidir quem chega até as oitavas de final. O primeiro vai direto para as oitavas. Então, vamos ver. Acho que o Corinthians tem plenas condições disso. Para a gente fechar, surgiu uma informação lá no Rio Grande do Sul, na verdade do Portal Gol, de que o Grêmio estaria monitorando, por enquanto, um monitoramento, o zagueiro Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tem contrato com o Corinthians até 2025. E o Grêmio buscou informações. O Grêmio está buscando um zagueiro, tentou o Romagnha do qual é o time do Romagnha agora? Do São Lourenço? Caramba, time argentino. Me fugiu agora o nome do Romagnha. O Grêmio tentou esse zagueiro, estava disposto a pagar 5 milhões de dólares, só queria investir num zagueiro se fosse afirmado e tudo mais. Só que o Grêmio olhou o Gustavo Henrique, viu que ele tem contrato até o final do ano e não quer esperar, porque sabe que na metade do ano o Grêmio pode até firmar um pré-contrato com o Gustavo Henrique e ele sair de graça ao final do ano, né? O Corinthians está buscando já uma renovação com ele, ele tem 31 anos, mas o Grêmio está de olho porque gostaria de tê-lo agora. Para tê-lo agora, o Grêmio tem que negociar com o Corinthians. Então vai depender aí dos valores envolvidos, se o Grêmio estará disposto a pagar valores próximos. Vale lembrar que ele veio sem custos, né? O Gustavo Henrique lá do Valladolid da Espanha, para jogar no Corinthians. Hoje é titular, mas não é um cara que seja uma afirmação, digamos assim, né? Nesse momento ele está titular e está jogando bem, mas ele já enfrentou oscilações. Eu não sei, vocês negociariam o Gustavo Henrique para buscar outro zagueiro e tal? O Grêmio está com interesse, mas momentaneamente apenas um interesse, né? Não há uma proposta efetiva, até porque tem uma janela que não abriu ainda. Vai abrir agora, né? Vai abrir agora depois da data FIFA. Na verdade, ela abre dia... Ou ela já abriu? Não, ela já abriu. Não, é que os estaduais não terminaram ainda, né? Todos, né? Então, quando terminar o Campeonato Paulista, até o dia 11 de abril, os clubes podem fazer essas contratações internas, né? A chamada janelinha que a CBF abre, com exceção para você contratar dentro do país. E o Grêmio, por exemplo, vai buscar um zagueiro. Só que aí, se o Corinthians acabar negociando o Gustavo Henrique, vai ter que ir no mercado contratar uma reposição, porque afinal de contas, hoje ele é titular. E aí você vai depender do Kaká, do André Ramalho, que hoje não está bem, do João Pedro Choque, e acabaram as opções, né? Então, eu acho que de qualquer forma o Corinthians tinha que ir ao mercado buscar um zagueiro. Se perdeu o Gustavo Henrique, então, bom, aí nem se fala, né? O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui. O Garcia trouxe informações de bastidores do Timão, incluindo novidades do mercado da bola e uma possível saída de um zagueiro do elenco. A diretoria segue atenta ao mercado e essas movimentações podem mudar o planejamento da temporada. Mas será que vale negociar algum defensor nesse momento? Deixa a sua opinião nos comentários. E agora vamos falar da proposta milionária que o Corinthians recusou por Yuri Alberto. Imagina Yuri Alberto, que segundo André Cury, seu empresário, recebeu propostas de mais de 180 milhões de reais. Não é possível. Nossa. Não. 50% seria do Zenit, 50% do Corinthians. Mas não é possível um jogador como o Yuri. Imagina, gente. Essa é a primeira proposta. Não. Essa é a Como é que pode? Primeira de muitas milhões. Não, mas essa proposta é pequena pra ele. Mas não é maior merece que a do Vitor Roque, por exemplo? Mas pra começar, sim, né? Não, só pra comparar, por exemplo. Mas eu acho que nesse momento, durante a carreira, pela carreira, o Yuri é maior que o Vitor Roque.
O câmbio mudou, né? O Inter vendeu o Yuri por 25 milhões de euros, e que em real é um valor menor, inclusive. Claro. Só que hoje o câmbio Que está muito mais alto. o dólar e o euro não eram tão altos. Eu não quero mais. antecipar o sofrimento de ninguém aqui no programa. Você sabe disso. Eu não gosto de ver meus amiguinhos sofrendo. Mas um pombinho, e o mesmo pombinho que tinha me falado do Vitor Roque, daquele jeito, me falou que é a tendência e é muito provável que o Yuri esteja na Europa no meio do ano. Mas com o título Foi o que me paulista falaram. ou não? Então, é o que tá faltando pro Yuri se tornar um grande cara, talvez ídolo até do Corinthians nesse... é um cara que tá fazendo gols, cara muito salvou o querido, rebaixamento, cara vai ser muito campeão querido. paulista com gol na final. Pra mim merece, talvez Tem seja um o que precisa pra detalhe, sair. se o Corinthians... Quem que falou? Se o Corinthians não quiser vender, ele não sai. Claro que a vontade do jogador é preponderante. Só que o Corinthians só tem 50%. Então, daqui a pouco, onde é que você vai encontrar um jogador que fez ontem 24 anos, artilheiro do Brasil na última temporada, um cara que dificilmente se machuca pelo valor que vai vender, porque aí tem a reposição, né? Então, se o Corinthians não quiser vender, ele vai ficar. Mas foi um grande negócio, porque os jogadores que foram na troca do Yuri, na transação Não do Yuri, vingaram, valem né? quanto? E quando machuca, o Yuri joga machucado, né? Tem esse ponto também. Pô, jogou com o ombro, vazou a muito imagem do dedicado. ombro dele, tá louco. É um cara espetacular. Eu venderia Tá louco. fácil. Eu participei. Agora, se vocês viram essa imagem, realmente uma imagem até que impressiona, né? O ombro bem deslocado. Marco Aurélio Cunha, sua especialidade. Ortopedista, e ele foi lá, jogou e ainda fez o gol que definiu o placar de 1-0 pro Corinthians sobre o Palmeiras. Ó, o Ulisses pedindo para ver como é que é, ó. Na verdade, Doutor, né? essas lesões, instabilidades do ombro, né, são instabilidades da articulação humeral, o ombro sai, né, e começa a sair um bloqueio maior ou menor, e isso gera instabilidade, muitas vezes luxação do ombro, e é um tratamento que, para corrigir, é cirúrgico. Se fizer fisioterapia e conseguir manter essa articulação estável, ele joga naturalmente. Incomoda, mas ele pode jogar. É muito comum, e muitos jogadores apresentam isso, né? Mesmo de futebol, não só de outros esportes, como voleibol e basquete. Mas é para pensar, tem que tratar. E ele é um herói aí, jogando com dor, e tem todo o meu reconhecimento. E outra coisa, né? Doutor, quando o cérebro sai, caso do Capelanes, como é o negócio? Aí é neurologia. É neurologia. Olha lá, a situação, o estado da elemento. Agora tem um detalhe, gente. É sintomático porque eu não lembro quando foi a última vez que a seleção... Nem lembro se a seleção brasileira alguma vez soltou uma prévia antes de fazer a convocação final. Talvez por uma Copa do Mundo tenha feito isso, mas em eliminatória, vocês lembram? Porque o Dorival, ele mostrou uma lista com mais de 50 jogadores. Desses, ele fez a convocação final e lá estava o nome do Yuri Alberto. Então, o Yuri Alberto está no radar da seleção brasileira, no radar de clubes estrangeiros, isso segundo o seu empresário. E é um jogador que como diria Chico Garcia, pelo recorte do meio do ano pra cá, ele fez a diferença. E aí? Jogo Aberto debateu a oferta de 180 milhões que o Corinthians recebeu pelo atacante, mas Augusto Melo recusou. Yuri Alberto divide opiniões, mas recusar 180 milhões é uma decisão arriscada. Será que foi certo segurar o jogador? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Agora vamos falar de Rodrigo Garro e uma possível saída do Timão, será? Surgiu a informação de vocês, canalhas. Eu falo que é informação de vocês porque vocês ficam no chat. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Saiu que o Garro está insatisfeito, que o Garro quer deixar o Corinthians. Quero dizer que eu não tenho essa informação, tá? Não tenho essa informação que o Garro quer deixar o Corinthians, que está insatisfeito. Eu não sei se ele tem esse perfil de jogador mimado, né? Só se ele revelar isso com o andar da caminhada, porque eu também não fico pagando pau para jogador nenhum. Eu já vi o Ricardinho ir para o São Paulo, já vi cada coisa horrível, né, acontecer na história do Corinthians que me chateou bastante. Eu já vi lá atrás, né, o Viola ir para o Palmeiras, aquilo mexeu comigo, né, moleque, né, eu fiquei realmente no veneno com aquilo. Então, assim, eu não pago pau para jogador por causa disso. Mas o Garro parece ser um cara íntegro, um cara que outro dia falou a verdade na zona mista, que não gostou de perder a camisa 10. O mundo do futebol é mentiroso e 90% dos jogadores, eu acho que mentiriam no lugar do Garro ali. E ele falou a verdade e tem o meu respeito por isso, que não gostou de ter perdido a camisa 10. Foi sujeito homem, tá? O que eu apurei sobre o Garro é o que tá escrito aqui, ó. É o máximo. Garro queria jogar no Aliança. O Garro não pediu para ser poupado. O Garro queria estar em campo contra o Palmeiras no primeiro e decisivo jogo.
né, da final do Campeonato Paulista, mas o Ramon Dias assumiu a responsabilidade, bateu no peito e escolheu o Romero para ser titular. Todas as fontes que eu conversei deixaram claro para mim que foi uma escolha, uma opção técnica. Essa opção técnica, ela tem a ver com a lesão do Garro. Eu conversei com 2 fontes, mas muito boas do Corinthians, muito mesmo, pessoas que eu confio muito, que me falaram que a lesão do Garro, e eu já falei isso para vocês outras vezes aqui, tá? Continuam batendo nessa tecla, e vocês sabem que quando eu insisto num assunto e as pessoas às vezes falam o contrário, no final, 99% eu venço no final. Vocês sabem disso. Eu lembro até em porcentagem do Carlos Miguel, que as pessoas falavam, era não sei quantos por cento, falava quanto, e no final era eu que tinha razão. Mas um monte de coisa. Então, assim, o que as pessoas estão falando para mim, para eu não ficar muito batendo nessa tecla da lesão do Garro, que isso tem atrapalhado o Garro em campo, porque dentro do Corinthians eles me garantem que o que o Garro está passando esse ano, fisicamente, é a mesma coisa que ele estava passando no ano passado. O Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho, uma tendinopatia patelar no joelho direito. O esquerdo passa a doer um pouquinho, mas não chega a ser uma lesão crônica igual o outro. Porque é aquilo, né, cara? Quem já quebrou um pé, quem já teve algum problema na perna, eu já tive numa perna, você fica jogando toda a força na outra, né, para poupar essa perna aí lesionada, enfim. E aí você sabe que você acaba forçando demais a outra. Então ela fica invejosa, fica com dor da outra perna. Com inveja de dor da outra perna. O acesso foi negado, né, como dizia o Carlos Lopes, pro Garro. Por quê? Porque o Ramon entendeu que o Ramon é o Ramon que manda, né? Ele é o técnico. Queira ou não, ele é o técnico. E aí eu não critico. Aliás, o que eu tô falando aqui é apenas para esclarecer a situação Garro, tá? Não é nenhuma crítica minha, viu? Eu vou deixar bem claro que eu nem discordo do Ramon. Ele é o técnico, ele que toma a decisão. O Corinthians ganhou, ele foi gênio. Porque assim, né, velho? Pra que eu vou ficar brigando com tudo? Porque se o Corinthians tivesse perdido, cara, o mundo ia estar chamando o Ramon de burro, porque eu ia apurar isso daqui, porque a verdade é essa. Vocês iam ficar revoltados, entendeu? Mas como o Corinthians ganhou, ninguém liga para isso aqui. O Garro queria jogar e o Ramon não quis. O Ramon entendeu que o gramado sintético poderia causar uma lesão mais grave no jogador. E o Ramon também, que me falaram, avaliou que o Garro, com essa lesão crônica, né, com essa dorzinha, num gramado sintético, poderia se esconder do jogo. Não se esconder, ele não usou esse termo eu que estou usando. Mas que o futebol dele, numa totalidade, talvez não aparecesse. Talvez ele fosse prejudicado por isso. Né, somando dores no joelho com gramado sintético, mais o medo de uma lesão grave, o Corinthians poderia perder força ali no 11 contra 11. Então, né, ou no 10 contra 10 ali na linha, né? Então o seu Ramon Dias fez uma escolha, meu irmão. Ele jogou um jogo antes do jogo começar. Ele falou, vou bater no peito, vou tomar uma decisão. Ele tomou uma decisão importantíssima, ele escolheu o Romero. E o Romero, taticamente, para mim, foi um dos melhores jogadores da partida. Foi essencial para a vitória do Corinthians. Eu já expliquei isso aqui 1000 vezes, porque que eu acho isso. É importante passar isso para vocês, tá? Eu só estou informando vocês na temperatura certa, tá? Eu nem acho que o Ramon errou, entendeu? Eu nem acho que o Ramon errou. Trazem um jogador com problema crônico no joelho, diz o corintiero. Faz parte, a gente nunca sabe quando isso foi descoberto, né? Agora, o Garro tem condição de jogar. Essa lesão crônica, obrigado aí, o corintiano raiz, tá? Essa lesão crônica, ela não chega ao ponto de fazer o Garro ser desfalque aí por muito tempo com a camisa do Corinthians. Tanto que ele nem foi desfalque, né? Depois que ele voltou a jogar, que jogo que ele desfalcou o Corinthians? O Rodrigo Garro. Entendeu? Ele desfalcou o Corinthians contra o Palmeiras porque foi uma opção do Ramon. Mas ele jogou contra o Santos. Ele jogou contra o Barcelona de Guayaquil os 2 jogos. Ele não quis ficar de fora de nada. E ele queria jogar a partida contra o Palmeiras. Que ele é o pai do Palmeiras, o Garro, né?
ou é o Yuri? Agora eu não sei quem é o pai do Palmeiras. O Garro, se ele jogar 51 jogos contra o Palmeiras, ele vai marcar gol. Se o Yuri jogar 51 jogos contra o Palmeiras, ele vai marcar gol. O Samir Carvalho revelou que há uma movimentação nos bastidores envolvendo o Rodrigo Garro. Mas o Garro vem sendo uma peça importante para o time e perder ele agora seria um grande problema para o Corinthians. Quero saber a opinião de vocês. Acredito que o jogador tem tudo para ser campeão no Corinthians e desempenhar ainda ótimos números e quem sabe até conquistar uma vaga na sonhada seleção argentina. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!